né, o vídeo do Pinícolas está bombando, né, eu falei hoje no Telegram, sobre um assunto que todo mundo já está sabendo, né, e aí ninguém se pergunta por que o vídeo viraliza, todo mundo se faz de besta, todo mundo, eu quero dizer aí, na direita, né, o pessoal, né, porque que viraliza porque está sendo pago, né, provavelmente pelo Pablo Lamaçal, né, é o tal tráfego pago que ele disse que queria que o Bolsonaro fizesse, que na verdade não vai mudar nada, porque o público que atinge é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. O pessoal que está assistindo televisão, a esquerda não assiste essas coisas e não se importam. Para eles, a culpa do INSS ainda é do Bolsonaro. Esse é o discurso que eles inventam e ponto final. Aí acontece o negócio do enviado americano, que é o assunto aqui. Eu estou falando do Nicolas porque, assim, pessoal, entendam o seguinte, vocês já entendem, mas é para quem está chegando. Toda vez que tem um vídeo bombástico do Nicolas e toda a direita enaltecendo ele, se você vai nos comentários, antes de entrar no assunto, você nunca vai ver assim, que bom, o Nicolas ajudando o presidente Bolsonaro, agora o presidente Bolsonaro volta, tá claro que o Bolsonaro é a única pessoa que se importa com esse país, olha que maravilha que ele fez no INSS, esse cachaceiro tá fazendo isso. Não, não é isso que acontece. O que acontece é assim, Nicolas presidente, o Bolsonaro é um frouxo, esse sim, esse moleque vai longe, esse moleque é o presidente. Então é isso que acontece. Porque isso não vai ajudar a mudar a realidade do Brasil. E aí já falando da história do Flávio e do enviado americano. O que vai mudar a história do Brasil é o que o presidente Bolsonaro e a família dele estão fazendo. É o que eles estão fazendo. Não é vídeo bombástico do Nicolas falando do roubo do INSS, porque todo mundo já sabe disso. E o petista que vai ouvir, a gente fica nessa, não, porque se o petista ouvir, aí ele vai mudar o voto, vai votar no Bolsonaro. Mentira, porque essas são sempre as mesmas pessoas que estão nas redes sociais, que vão assistir. Então, o lado já vota no Bolsonaro e o outro lado vota na esquerda. Então, bandido que está vendendo a ideia para vocês que algo pode ser feito pelo povo, crápulas, que nem o Salles Sabugosa, o Nicolas, o Van Rato, né, o Pinícolas Iscariotes, essa gente que está vendendo para vocês esse peixe que algo pode ser feito, estão fazendo vocês de palhaços, porque nada, o povo cubano pode fazer alguma coisa para acabar com a ditadura cubana? Não, o problema é que eu falo isso é a mesma coisa que eu não tivesse dito nada. Daí 5 minutos está todo mundo falando que o Brasil é uma democracia, que tem que cobrar os senadores, onde já se viu, por que aqueles senadores não fazem nada? Porque eles são criminosos, são mafiosos. O Brasil é uma máfia, governado por máfia. Como é que uma máfia vai fazer alguma coisa que seja bom para a gente? Eles falou assim claramente, não, os americanos não vão fazer nada por nós, depende de nós, do povo resolver as bobagens que fez. Faltou a palavrinha mágica de $1 milhão, que eles não falam nunca. A palavrinha que é a única que interessa nessa história, mas nenhum deles nunca fala. A palavrinha assim com 4 letras. Como? Como fazer isso? Dizer o seguinte, vota em mim, eu vou virar senadora e eu vou lá lutar para resolver as coisas. Quer dizer, ele sozinho dentro do Senado, ele vai convencer aquela máfia a votar contra os ministros do STF de impeachment de STF. E algum ser humano racional acredita nisso de fato? E a moça me perguntou, não, mas então a gente não faz nada. E aí um amigo explicou, né? Eu falei, não faz nada mesmo, é o presidente que vai fazer. É ele a única pessoa que pode salvar o país. Aí um amigo ainda falou, não, mas tem o que a gente pode fazer, né, professor, que o senhor sempre fala aqui, que é cobrar a direita galáctica, parar direita burra, traidora, oportunista, de Pinícolas, de Salles, de Van Rato, de Zambelli, dessa gente toda. Impedir que eles criem uma terceira via para tirar voto do presidente Bolsonaro. Pablo Lamaçal. Essa é a nossa função nas redes sociais. As duas coisas. Enaltecer, fazer campanha para o presidente Bolsonaro e impedir que os galácticos traidores da revista Peste, da Mulher do Vôlei, de Braddock, desse lixo todo de Paulo Figueiredo, aquele crápula imundo, Constantino, que essa gente, Alan dos Planos, continue a tirar votos e criar uma terceira via. Tá no Google, escrevam lá, cronograma das interferências americanas não militares no último século. Vamos ver se dá para ouvir, quer ver?
Tem sono. No último século, as interferências não militares dos Estados Unidos, cenário internacional, foram marcadas por uma variedade de ações, desde o apoio financeiro, político, e a regimes e movimentos políticos, movimentos políticos e até a promoção de valores culturais, uso da influência econômica e diplomática. Houve intervenção americana na América Central, no Caribe, conhecida como as Guerras das Bananas, e na Europa durante a Guerra Fria. Cronograma das interferências não militares dos Estados Unidos no último século. Está no Google isso. Está no Google. Então eu já vim falar isso aqui umas 50 vezes. Mas parece que eu estou falando com as paredes. Parece que eu estou jogando pena pro ar. Porque eu jogo assim na frente do ventilador, vai tudo embora. Dá 5 minutos, ninguém lembra o que eu falei. E todo mundo volta no mesmo ponto, com a mesma conversa de novo. Mas e o Moraes? E o STF? Então, parece doença. Né? Eu falei para a moça ontem, não é só burrice, é aquela arrogância de achar que sabe. Né? Não, mas já foi feito, já foi falado. Foi falado enquanto Biden era presidente. Agora é o Trump que é presidente. Agora a conversa é outra. Do jeito que eles fizeram uma intervenção para manter o cachaceiro no poder, impedir que tudo viesse à tona, na verdade, o Trump vai fazer essa interferência aqui, ninguém vai ficar sabendo assim também. Mas 1893 a 1917. Império e expansionismo estadunidense, lógico que a plataforma é esquerdista, né? Imperialismo, né? Então lá, ó, 1893, o cara do Reino do Havaí, 1898, intervenção em Cuba, Porto Rico, Guerra Hispano-Americana, 1899, aquisição das Filipinas, 1903, Panamá, 1920, intervenção em Honduras, 1916, 1924, intervenção em República Dominicana, 1941, apoio a Nicarágua em seu processo de independência. Guerra Fria, de 47 a 91, Revolução Chinesa, Guerra da Indochina, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. São ações militares, mas sempre aliadas a uma infinidade de ações não militares. Guerra Fria, né? Financiamento a partidos políticos e movimentos anticomunistas, né? Financeiro, diplomático, partidos políticos, organizações que se opunham ao comunismo em diversos países do mundo. Quer dizer, aí vocês podem clicar em vários artigos para continuar lendo. Apoio a golpes de Estado, plataforma de esquerda, golpes de Estado. 64, segundo eles, foi um golpe de Estado. Patrocinado por quem? Né? Criado por quem? Pelos americanos, é óbvio. Se você falar para a direita, eles não vão falar disso. A esquerda fala disso há 40 anos. Que os americanos vieram aqui e deram um golpe militar no Brasil em 64, criaram a ditadura militar brasileira. A CIA. A esquerda sempre falou isso e continua falando, mas a direita não, ela não sabe o que é uma intervenção militar. Aí em 85, a intervenção americana ocorre de novo, porque é uma iniciativa do governo americano de esquerda que faz com que todos os regimes militares acabem, que impedia a expansão soviética na região. E eles fazem justamente o oposto, acabam com todos os regimes militares e colocam a esquerda no poder na América Latina inteira, inclusive no Brasil. Criam a farsa, né, o golpe de Estado de 1985, que ficou conhecido como redemocratização, né, pela esquerda, que assim ela ensinou e divulga até hoje, né, e acredita nisso quem quiser, quem for idiota. Então, na sequência aqui, olha lá, financiamento a partidos políticos e movimento anticomunistas. O Bolsonaro não é isso? Isso não é o Bolsonaro, movimento anticomunista, partido político, né? Apoio ao golpe de Estado, que eu falei agora, né? Agora, alguém acredita que o cachaceiro se elegeu mesmo, direitinho, que isso não foi um golpe de Estado? Não, muito bom, pode acreditar. Eu penso um pouquinho diferente, né? A gente sabe que o Biden teve aí, que falou com as Forças Armadas, a gente sabe da traição das Forças Armadas, então, no nome disso é golpe de Estado. A gente sabe o que aconteceu em negócio, eu não vou falar disso, porque a gente não pode falar disso, né? Bom, então, enfim, vocês sabem. Ação de agências de inteligência, na CIA, uso de agências de inteligência para realizar ações subversivas e operações secretas em diversos países, né? E o pessoal acha que isso não está acontecendo no Brasil. Eles acham que isso não está acontecendo. Então, se vocês colocarem na Wikipédia lá e lerem a reportagem, tá lá, é uma aula excelente. Sempre vai entender que tem o viés da esquerda aqui, mas dá para vocês entenderem que ele está falando desde o início da colônia, do Vietnã, que ó, pós-Guerra Fria. Aí eles vão falar, vão interferir no Kuwait, lá com Saddam Hussein, que eu já falei aqui um monte de vezes, na Síria, no Irã, aí tem a Guerra do Golfo, né, claro, que todo mundo já conhece. Aí o Clinton com as operações, bom, a CIA esteve envolvida na tentativa fracassada de golpe em 66 contra Saddam Hussein, tá vendo? Então eles vão relacionar todas as ações aqui, ó. Durante a Guerra de Kosovo, a polícia sérvia e o exército iugoslavo realizaram uma limpeza étnica, os americanos interferiram, né? Não militarmente, tá? A guerra contra o terror, depois, né, a invasão do Iraque, é enorme. Enorme. Dá pra gente ler toda a interferência, a Primavera Árabe, né, e lá no leste europeu, para que aquelas repúblicas soviéticas conhecessem a liberdade, né, dos Estados Unidos, né, e abandonassem, né, o regime soviético. Olha lá, Primavera Árabe, que ele foi falar aqui depois, a expansão da OTAN sempre nesse sentido, não são ações militares, são ações políticas de pressionar, de incentivar esses governos a guerra da Rússia com a Ucrânia desde lá de trás. Lettergate aqui, ó, alega que os Estados Unidos estariam envolvidos no voto de desconfiança de 2022 contra o ex-ministro paquistanês. Então a resposta, isso aqui é aquela resposta com a palavrinha de 4 letras. Como, né? Como fazer? Via videozinho do Nicolas, que nem o Ancapso lá, enaltecendo mais um vídeo bombástico do Nicolas, né? Esses vídeos só ajudam a ele.
Quando ele fez o vídeo do que era lá do Pix, todo mundo já estava sabendo do Pix, os pobres já estavam pé da vida com o Lula, revoltados. Foi o vídeo do Nicolas que fez nada. O governo voltou atrás e os caras têm coragem de falar que é por causa do vídeo do Nicolas. Não, mas é o vídeo do Nicolas que vai resolver. Não, não é. Só vai ajudar a criar a imagem dele e sempre assim, no vídeo dele, todo mundo metendo o pau no presidente Bolsonaro e enaltecendo o moleque demoníaco. Chegar alguém para defender que vai dizer que ele é um menino de Deus, é um cristão. Não, ele não é. Ele não sabe o que é ser cristão, e aqui meus alunos sabem, já cansaram de assistir nossas aulas, eles sabem o que significa a revolução política demoníaca chamada protestantismo, criada, né, pelos líderes políticos da época, que usaram o demônio do Lutero, né, o demônio do Lutero, aquele que escreveu tudo que escreveu contra a Santa Igreja de Jesus Cristo, porque disse que demônios falavam com ele à noite, e aí ele escrevia o que os demônios falavam para ele. Esse é o cara que as pessoas acham que fez 99 teses e reformou, Igreja Reformada, esse é o nível das pessoas. Todas as intervenções não militares dos Estados Unidos no último século, você vai ver os americanos interferindo, definindo todos os presidentes de cada país do mundo que estavam sob a interferência dele. Quando não estão sob a interferência dos Estados Unidos, estão sob a interferência soviética, como os países da África, por exemplo. Né? Os americanos interferiram aqui no Haiti, quer dizer, uma infinidade de interferências, exatamente como a de 64, como a de 85, como essa agora de 2000 e qualquer coisa aí, do cachaceiro, e como essa que vai acontecer agora. Então a resposta ao como é essa, e eu sou a única pessoa do país que explica como, porque o Salles de Sabugosa vem dizer que não, os americanos, eu mostrei isso aqui, né? Basta uma pesquisa no Google. Os americanos não vão fazer nada, nós é que vamos resolver o problema. Quer dizer, ele faz isso a um ataque, fazendo um ataque ao Eduardo, que o Eduardo fez um vídeo essa semana, né, passada aí, explicando, o responsável pelas sanções do Departamento de Estado americano vem ao Brasil e vai para cima desses caras, que eu vou evitar de ficar falando o nome aqui. Aí o Flávio recebe o cara, o outro vai encontrar com o presidente Bolsonaro ontem, né? Ontem ele encontrou com o presidente Bolsonaro. Daí esse movimento da anistia que foi feito hoje, essa é a razão para o cara chegar e já ver os protestos pela anistia. O que interessa aqui nessa aula é isso. Eles querem convencer a população que existe uma outra alternativa que não é o presidente Bolsonaro. E isso não existe, porque nunca existiu em país nenhum do mundo. Se um dia o presidente Bolsonaro morresse, aí agora, nessa cirurgia, se ele tivesse morrido, seria um dos filhos dele. E muito provavelmente seria o mais atacado deles. Não o mais querido pela população, todo mundo da direita. Não, é o Eduardo, tem que ser o Eduardo. Até onde era o Carlos? É o Carlos, e ninguém. Não, o Flávio, eu tenho um sinão com ele, tem 1000 pés atrás, mas ele está fazendo agora um trabalho, a gente tem que reconhecer aquele palhaço daquele PH Vox, com aquilo velho lá, o Sepúlveda, que, aliás, o Alan dos Planos estava batendo boca com ele, né, que agora eles já estão rachando a direita burra, porque o Alan já está querendo voltar para o barquinho do presidente Bolsonaro, né, não é besta, ele quer o canal de televisão dele, né, ele quer fazer o que a revista Peste está fazendo. Ele quer ter um veículo de comunicação para fazer programa infantil, para educar as crianças, ele quer ser dono de canal de televisão, que nem o Silvio Santos. É isso que os Alan dos Planos querem. É isso que o Constantino, o Paulo Figueiredo quer. É isso, eles não estão nem aí para o país. O Flávio foi a pessoa mais atacada da família Bolsonaro depois do presidente. É mansão, aquele boca de farofa dos irmãos Patati Patatá, lá os Weintraub, falaram que o Bolsonaro roubou 1 milhão, bilhão, e não sei o quê, e o Flávio, e lava-toga, e o Flávio voltou contra isso e contra aquilo, quer dizer, um monte de bobagem, de mentiras. Enquanto o Pinícolas Iscariotes dizia que não podia articular com o Centrão, não podia, onde já se viu, mas quando ele foi presidente da comissão lá de educação, pode. Aí pode. Aí o Bolsonaro não está errado, se não está com o Nunes, com o Valdemar Costa Neto. Aí o Flávio é o presidente da comissão que está recebendo o americano. E aí a mídia, né, lógico, de esquerdista dizendo que não, que
Não, imagina, o Flávio desmentiu o irmão, o Eduardo. Então, isso mostra a diferença entre os dois irmãos e a função de cada um. A função do Eduardo, que disse desde o início, é confraternizar com o filho da pata, né, com bandido, mau caráter, com pilantra, que nem Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Planos, essa escória, o lixo humano. Né? O Eduardo tem que confraternizar com o palhaço dono da revista Peste, né? E articular e marcar entrevista para o presidente Bolsonaro, e essa é a função do Eduardo. E bate, e mostra, aí ó, tá aí, tô avisando, tô aqui no Congresso, tô junto com o Trump, tô fazendo xixi de porta aberta na casa do Trump. E aí chega a mídia no Flávio, o Flávio, não sei de nada, não. Quer dizer, alguém acha que o Flávio vai falar, não, o cara veio e vai ferrar o Moraes e já falou que vai botar ele na cadeia. Quer dizer, o Flávio não é um moleque que nem o Pinícolas Iscariotes, que só conquista um público de idiotas, de inocentes, de senhoras ingênuas, né? Ai, que menino bom, de velho besta, de sujeito ignorante, né, de arrogante, que acha que entende alguma coisa de política. Não, esse é que é bom, esse é que é bom. E agora, felizmente, o Bolsonaro trouxe de novo esse moleque demoníaco para o nosso lado. Ele já está mais alinhado de novo com o presidente. Deu aquela debandada para o lado do Pablo Lamaçal, continua com o cara, mas segurou a ondinha dele, botou o rabinho dele de demônio no meio das pernas, e agora está mais ou menos de novo do nosso lado. Só que deixou claro que ele não é confiável, que ele não presta. E aí, então vai demorar muito tempo o presidente Bolsonaro voltar a confiar nesse cara. Então é essa a ideia, é vender o peixe que ele é melhor que todo mundo. Então o Flávio é um sujeito extremamente competente, profissional, dedicado, um homem sério, e está fazendo o trabalho dele. E aí o Flávio, como presidente da Comissão de Segurança, vai passar exatamente essa ideia agora de Comando Vermelho, PCC, né, que PCC é por causa do Partido Comunista Chinês, é óbvio, né, essa sigla, né? E esses grupos vão ser... Você acha que o Flávio vai falar isso, vai fazer um videozinho bombástico para dizer, aí, agora eles vão virar grupos terroristas? Não vai. O Flávio vai falar, não está acontecendo nada demais. Ele veio aqui para falar outros assuntos. Né? E aí, claro, que ele vai com o presidente Bolsonaro, o Bolsonaro vai dizer que o PCC, o Comando Vermelho, tem aliança com a máfia que está lá em Brasília, que vocês sabem quem são, eu não vou falar, porque eu não sou trouxa, né? E aí é o seguinte, tá feita a palavrinha de $1 milhão, tá? Como? Ela já está respondida. Como? Dessa forma. Aí a gente fala que não, no Brasil não vai acontecer. Vai acontecer, está acontecendo, e é a única maneira de acabar com a ditadura comunista brasileira, que dura 40 anos graças a uma intervenção americana em 1985. Ao golpe que foi implantado em 85 para colocar terroristas comunistas no poder, que rasgaram a Constituição, criaram um único partido comunista no Brasil com vários nomes para enganar a trouxa, e elegeram todos os criminosos do Brasil para a vida pública. Então, é o que eu falei, são milhares e milhares de interferências americanas no último século. Então, quer dizer, se eles fizeram isso milhares de vezes, fizeram no Brasil em 74, fizeram em 85, fizeram agora com o demônio cachaceiro de 9 patas. Por que eles não vão fazer agora com o presidente Bolsonaro? Por que não? Se agora a direita nos Estados Unidos está voltando, e aí eu disse ontem, você acha que vai acontecer? Eu acho sim, e eu estou rezando para que os americanos instalem aqui uma grande, gigantesca, imensa base militar, né? Porque eles sabem, eles já estão movimentando porta-aviões lá no Mar da China, a coisa está crescendo, e os americanos sabem que o Brasil pode manter uma guerra por um século, com a quantidade de alimento e matéria-prima que tem, borracha, metal, agora terras raras. Quer dizer, não tem outra maneira de você vencer uma guerra que não seja com alimento, né? Então, e água. Os americanos não vão permitir que o Brasil caia nas mãos dos soviéticos. Como eu disse, são milhares de intervenções ao longo de um século, milhares, todas parecidas com a nossa. Se eles sempre fizeram aqui, tiveram aqui com Getúlio, uma outra intervenção militar, uma intervenção não militar, mas ia se tornar militar. Foi na época o Roosevelt, o presidente americano esteve aqui, já falei isso várias vezes, com o Getúlio, tinha 25 mil tropas
americanas prontas para desembarcar na costa do Nordeste, no Brasil. O Roosevelt esteve aqui e falou com o Getúlio: é isso que você quer, meu querido? Você vai se aliar ao Hitler, aos nazistas? Tem certeza? Conversou de lá, então vão te dar dinheiro, você vai criar umas siderúrgicas e vocês vão ficar do nosso lado quietinho, bonzinho, tá bom? Se você não quer perder a sua cabeça, né? E aí recuam, mas os americanos chegaram a descer aqui de avião. Um grupo militar, e aí foram presos pelo exército brasileiro na época, que já criou um mal-estar. Então foi uma ameaça americana, foi uma ameaça. Como está aí, porta-avião rodando aqui o Brasil também. Então, isso vai acontecer. Não, mas o sistema não vai permitir. E as pessoas voltam com aquela conversa bem elementar, básica, de botequim mesmo, né? Mas e o Moraes? Quem que vai tirar? Ah, eu vi um agora há pouco falando, não, mas o Bolsonaro já venceu a outra eleição. E se ele vencer agora, o que vai adiantar? Como é que nada vai acontecer? Eles não vão permitir. O que o povo tem que fazer? Campanha para o presidente Bolsonaro e cobrar, atacar cada bandido, cada sem vergonha, pilantra, traidor, que fica dizendo isso para o povo. Ah, não tem solução, nós é que vamos resolver, é com a eleição de senadores, eleição do Pinícolas, do Salles Sabugosa, deixa para lá, o Bolsonaro já falou isso, tic-tac, que 72 horas, que ia tudo se resolver, nada se resolveu, vocês vão acreditar nesse cara de novo. Então, essa é a conversinha para denegrir o presidente Bolsonaro. Enquanto isso, ele está trabalhando, está lá operado, quase morto lá, em cima do trio elétrico hoje, para os americanos verem, terem a prova. Viram ele operado, o sujeito, o representante americano, esteve com ele, fala, e aí aparecem as figuras, né? Paulo Figueiredo dizendo que é o Alan dos Planos. Eu vi um vídeo ontem do Alan dos Planos, que é de dar vontade de vomitar mesmo, assim, aquilo embrulha meu estômago de um jeito. Ele falando essas coisas como se ele tiver... Não, porque eu estive em 2019 falando isso lá para os caras em Washington. E aí, Washington, né? Nossa Senhora. Toda esotérica acha que ela é uma pessoa de luz, que ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ela só não entende que o comunista pensa assim, o socialista, o esquerdista. Ou vocês acham que o esquerdista acha que ele é uma pessoa horrível, má? Não. Eles acham que são as melhores pessoas do mundo e que nós é que somos os malvados. Que eles querem salvar o planeta, salvar os pretos, salvar os pobres, salvar os índios, salvar os gordos, salvar as feministas, as mulheres, dos homens, que nós somos malvados. Eles são as pessoas mais maravilhosas do mundo, os comunistas. O satanista também acha que é isso, porque Lúcifer é o portador da luz, e a Bíblia, a igreja mentiu, adulterou a Bíblia. Fala a mesma coisa que o esotérico, que o espírita fala, que o protestante fala. A igreja adulterou a Bíblia, e Lúcifer é o verdadeiro Deus que gosta da humanidade. Esse é o mal que está por trás de todas as revoluções mais malignas que a humanidade produziu. O nazismo é todo baseado no esoterismo. O comunismo também. Tudo, a Revolução Francesa, o iluminismo, né, a maçonaria, que não é maçonaria, os Illuminatis que estão por trás disso tudo. Tudo isso é baseado no pensamento esotérico. É a família Bolsonaro que está salvando esse país e que vai salvar. E sempre é assim. Porque ao longo desse século e desses milhares de interferências americanas em vários países para definir a política e eleger o presidente de cada país, e a União Soviética sempre fez isso e continua fazendo também, é uma disputa, ou eu coloco ou você coloca. Ou os americanos decidem quem vai ser, ou os soviéticos decidem quem vai ser. Assim são definidos os presidentes nos países. Somos nós que elegemos nada, nem ninguém, não. Isso não existe. Esse fenômeno aconteceu aqui no Brasil, da eleição do presidente Bolsonaro, porque esse mecanismo não conhecia as redes sociais. A partir do momento que surgem as redes sociais, começa a surgir a verdade. Todo mundo começa a entender e aí, né, a coisa extrapola e sai do controle, tanto dos soviéticos quanto dos americanos. Né? E no caso aqui no Brasil, saiu do controle dos soviéticos. Nós elegemos o presidente Bolsonaro, foi isso que aconteceu. Imediatamente, esse sistema soviético da ditadura comunista brasileira faz o que vocês sabem que fizeram, que eu não posso falar, por meio de uma intervenção americana do Biden,
colocam o demônio de 9 patas, o cachaceiro de Satanás no poder, e agora vai acontecer o inverso. Então, Faraó cabeça de pinto, aquelas histórias, essa gente está dormindo com o orifício rugoso na mão, assim, ó, o dia inteiro, assim, dormindo, assim, e eles sabem que eles estão ferrados. Eles sabem que eles estão ferrados. Isso é só uma ação. Daí o Biden ter botado fogo e queimado documento para burro lá. Porque muito do que é queimado são as provas que existem contra esses caras. Quer dizer, os caras querem vender o peixe que o Flávio traiu o Bolsonaro num determinado momento. E votou errado. Quer dizer, é isso. E a direita repete essas coisas. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Então, se você somar a lei Magnitsky, soma essa história agora de ligar aqueles caras, a máfia de Brasília, aos grupos terroristas, só isso é suficiente para prender umas 500 pessoas lá. E aí vai acontecer o que eu falei, uma limpeza nunca vista antes na história do Brasil e do mundo. Porque agora nós estamos na iminência de uma nova guerra. Agora os americanos sabem que eles têm que reconquistar o espaço que perderam. Por isso que o Trump está falando de tomar o Canadá, a Groenlândia, e que alguém acha que o Brasil não faz parte disso? Ele acha que ele vai tomar a Groenlândia à força, tomar o Canadá à força, e alguém acha que ele vai deixar o Brasil um negócio... O que ele quer? A Groenlândia com um pedaço de gelo que não serve para nada. Só serve para descer avião lá e bombardeio. O Canadá é a mesma coisa, só serve de passagem. Agora, o Brasil não. O Brasil é um celeiro que pode alimentar uma guerra por 1000 anos, que nem eu falei. Tem matéria-prima para fazer tanque, avião e chip por toda a eternidade. Falando do mesmo jeito depreciativo do presidente Bolsonaro, dizendo que o Flávio, apesar da gente ter um monte de lava-toga, né, eles ainda acham que alguém ia criar uma lava-toga onde os ministros iam se auto-impeachment. O ministro ia chegar assim, não, meia culpa, faço meia culpa, minha grande culpa. Eu sou um bandido, vou me auto-impeachment. Quem tiver curiosidade, coloque no YouTube, no Google aí, e do jeito que eu falei, o cronograma de todas as ações militares, todas as ações não militares dos Estados Unidos no último século. Vocês vão ter leitura aí para uma eternidade, né? Porque ali está citado cada uma, mas de cada uma que você entrar, você pode se aprofundar e ver como é que foi, você vai ver que é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil hoje. A mesma coisa. Nós estamos falando só de 2 ações que mal passaram ainda, assim, foram percebidas. A lei Magnitsky e essa história agora dos grupos terroristas. O que interessa é a intervenção. É isso que está acontecendo. E alguém duvida que eles tenham esses documentos, essas provas? Alguém duvida? Então, o negócio nem começou ainda. Quando eles forem para cima da Globo, da grande mídia no Brasil, pegar o USAID e ver para onde foi o dinheiro, para onde foi a interferência da americana toda em todos os órgãos do Brasil, quem levou dinheiro, Felipe Feto, né? Quem levou a Preta Gil, que está lá, né? Graças à droga da morte, está lá agora batendo as botas, né? Não tem cura, né? E a gente avisou, né? Mas vamos fazer o L, né? E como é que é? Fica em casa, né? Isso aí. Aí as pessoas dão, como vai acontecer? Porque o sistema não vai deixar o Bolsonaro se eleger de novo. Aqueles velho que fica em botequim ouvindo a mulher do vôlei, que fica no sofá ouvindo a mulher do vôlei falar. Augusto Nunes, com aquela... Tá gagá, porque... Tá gagá já, o velho mesmo. Quando alguém fala, um Alan dos Planos, um Figueiredo, lá, um bostinha do Figueiredo, eles vão falar como se fossem eles que estivessem fazendo. Olha como eu sou fodástico, eu estou fazendo aqui no Congresso americano, graças a mim. Os grupos da UPCC vai ser declarado terrorista, porque eu sou o cara. Tudo igual ao Pinícolas. Não, eu que fiz o vídeo do INSS e salvei o Brasil. O vídeo do Pix, eu que salvei o Brasil. Não é a família Bolsonaro, é ele.
O último comentário é o da Leila, perguntando se os militares vão ter sanções. Isso, ótima pergunta, Leila. Não tem a menor possibilidade disso não acontecer. As Forças Armadas Brasileiras vão ser completamente reformuladas. Todos esses malditos militares traidores que fizeram treinamento na China, na União Soviética, na Rússia, durante esses 40 anos, essa escória inteira vai ser banida das Forças Armadas. Vocês podem escrever. Assim que o Bolsonaro voltar, o ensino nas Forças Armadas vai ser alterado, eles vão ensinar de novo o que é comunismo, que o comunismo é nosso inimigo, que é esse o inimigo que eles têm que combater, porque agora não, agora é tudo retardado, né? Acha que a China, depois de matar 300 milhões de inocentes no mundo, o comunismo da União Soviética, não, eles não são inimigos mais. Igual o maldito de um padre aí falou essa semana que eu falei na live com o Frei Thiago, agora é um comunismo novo, bom. Quer dizer, eles inventaram na cabeça deles que existe um outro comunismo bom agora. Então esses militares todos vão ser formados agora diferente, e aí vai vir base americana. Eu estou rezando para que eles façam não uma gigantesca, imensa, para que façam umas 10 bases americanas espalhadas pelo Brasil. E aí sim, esses militares vão receber treinamento americanos, né? Da forma que tem que ser. Então você não tem a menor dúvida que general, traidor, militar traidor, vai tudo para o chilindró. Essa gente está ferrada. Vocês podem escrever o que eu estou falando.